Boa noite, eu sou o Luiz Felipe e vou apresentar o meu projeto integrador. Esse aqui é o sumário do primeiro trimestre, que é referente ao barrilete, dimensionamento de água fria e escolha de caixa d'água. Apresentação do projeto: primeiro a gente escolheu uma residência, essa é a planta da residência que eu escolhi. É uma casa de 158 metros quadrados, com 2 banheiros, 2 pavimentos. Primeiro a gente fez a estimativa de consumo de água. 10 pessoas e jogamos uma média de 100 litros por dia por pessoa. Chegamos no total de 1.000 litros de consumo por dia. 30.000 litros de consumo no mês. E a partir disso dimensionamos o ramal predial e o cavalete do hidrômetro, o alimentador predial. Aqui a gente já fez o traçado da tubulação, do alimentador predial até a nossa caixa d'água principal. Essa é vista em corte. E aqui nós escolhemos o nosso reservatório de água ideal, de 2.000 litros. Assim que ele ficaria em planta na nossa residência. A partir do reservatório, a gente começou a dimensionar o nosso barrilete. Essa é a isometria dele. Descobrimos os trechos, os pesos por trechos de cada equipamento: lavatório, sanitário, pia, chuveiros. Calculamos as vazões dos trechos, os diâmetros das tubulações, velocidade, perda de carga, as peças de conexões. Através de uma planilha descobrimos as pressões e as perdas de carga de pressão, pesos equivalentes. Depois disso, foi a hora de dimensionar nossas colunas. 5 colunas no nosso pavimento. 3 para o pavimento térreo e 2 para o pavimento superior. Dimensionamos também, verificamos as pressões. Após isso, a gente começou a dimensionar os ramais e subramais. A coluna 1, que era para um banheiro, onde atender chuveiro, pia e sanitário. A coluna 2, que é atender um lavabo, que é um sanitário e uma pia. A coluna 3, que é atender a nossa cozinha. A coluna 4, que é atender um outro banheiro, com 2 pias, um sanitário e um chuveiro. E por último, a coluna 5, que é para atender a nossa lavanderia, máquina de lavar e os tanques. E assim ficou a nossa representação de todo o traçado da água fria da nossa residência. Agora é o segundo caderno, o segundo projeto. Esse é referente à cisterna, reservatório de reuso, sucção e recalque, as águas pluviais, esgoto e a parte elétrica. A traçado das tubulações de sucção e recalque. Conjunto motor-bomba, o detalhe. As águas de reuso vão cair na cisterna, o conjunto motor-bomba vai fazer a sucção e levar para a caixa de reuso, que fica do lado da caixa principal da residência. A vista em corte, dá para ver bem. O detalhe da bomba. Em isometria, o sistema. A gente fez todo o dimensionamento do recalque e sucção, considerando quantas horas eles iam trabalhar por dia. Aqui a gente considerou 6 horas de bomba por dia para poder encher o nosso reservatório. Aqui a gente fez a contagem das peças, o dimensionamento do diâmetro de tubulações, as conexões na bomba, com os registros, T's, joelhos, as perdas de carga, velocidade, perda de recalque. E aqui é a nossa escolha da nossa bomba. Chegamos à conclusão que a gente vai precisar de uma bomba de meio cavalo para esse projeto, considerando que a bomba vai operar em 50% da sua capacidade. Águas pluviais. Para encher a nossa cisterna, a gente tem que fazer um sistema de captação das águas das chuvas. Então a gente calculou em cima do nosso telhado, vazão da calha, dimensionamos o tamanho da nossa calha, dimensionamos o tamanho dos nossos condutores verticais e horizontais. E assim é a forma como vai ficar posicionadas as nossas calhas e os condutores verticais. Notem que são 6 pedaços de calha e também 6 condutores verticais, que passam bem rente à construção da casa, sem afetar a estética da estrutura. As calhas, eles vão para o chão, onde lá estão caixas de inspeção. Essa é a posição das caixas de inspeção, que a gente também dimensionou, e o caminho que ela vai até encher a nossa cisterna. E a partir da cisterna, a água vai para a nossa caixa de reuso, através de bombas.
o esgoto. Nosso pavimento tinha os 2 banheiros na parte superior, um lavabo na parte inferior, uma lavanderia e uma cozinha, que precisam ser atendidas pela nossa rede de esgoto. E aqui a gente começou o nosso dimensionamento, considerando unidades Hunters. Dimensionamos os ramais de descarga de cada trecho. No caso do banheiro da suíte, chegamos a 100 milímetros de ramal de esgoto. As inclinações de 50% também. Aqui já é a parte da lavanderia, parte térrea. As inclinações, os diâmetros. Usamos basicamente tubulações de 40 milímetros para ramais de descarga. Nas saídas dos vasos sanitários, optamos por um diâmetro mínimo de 100. E para a saída das redes coletoras, diâmetros de 100 e 75 milímetros. Tudo ancorado nas normas. Norma 8160. Aqui a nossa pia é a única que tem uma pequena diferença, porque antes dela ir para a caixa de inspeção, ela passa por uma caixa de gordura, que é onde separa a gordura da água para a gordura não estar caindo toda na rede de esgoto. Nosso tubo de queda, conforme já tinha dito, a parte superior, todo o esgoto vai para o tubo de queda, que fica no nosso shaft, lá na garagem. Aqui a parte de baixo, já nas nossas caixas de inspeção, que vai até a rede de esgoto, até a ligação do esgoto para fora da rua. Os ramais de ventilação também é muito importante, principalmente onde tem os sanitários. Uma ventilação a gente colocou na onde tinha o lavabo e os 2 banheiros. O diâmetro de 50 milímetros. Os 3. Dimensionamos conforme a altura e a norma da NBR 8160. Agora a parte elétrica. Fizemos os levantamentos de carga por iluminação. Vimos os pontos de iluminação conforme cada necessidade por área de lumens de cada cômodo. E chegamos nessas conclusões de cada cômodo. Aqui a gente distribuiu os pontos de iluminação e interruptores. Pontos de tomada também, seguimos as normas. Distribuímos da seguinte forma. A distribuição das nossas tomadas no pavimento térreo e no pavimento superior. Isso é as cargas da iluminação. As cargas das tomadas. Separamos todas as tugs da casa, que são as tomadas de uso geral. Separamos, definimos as nossas tomadas de uso específico, como chuveiro, 2 pontos na cozinha para um forno elétrico, um micro-ondas, que tem cargas mais fortes e precisam de um dimensionamento específico. Dimensionamento das cargas das tomadas, aí a gente separou tudo em tabela, organizamos e chegamos no total de 26.972 watts. Por fim, a gente definiu o nosso padrão. Pegamos toda a carga da casa, definimos um fator de demanda, segundo a norma da RDP, uma média para essa residência tem fatores específicos, mas 50% a gente considerou de fator de demanda. Chegamos num disjuntor necessário de 94,65 amperes. Portanto, é o D4, o padrão D4, com disjuntor de 100 amperes, ramal de 35 milímetros em PVC, nosso dimensionamento do nosso quadro geral. Dividimos o quadro em 2, um com disjuntor de 100 amperes, barramento de 110, outro disjuntor de 63 amperes, barramento de 80. Todos os quadros com proteções de DPS e DR. Aqui a gente fez o dimensionamento e detalhamos o primeiro dimensionamento do circuito 1, conforme norma. O método de referência B1, a gente utilizou em todos. Consideramos cobre, iluminação, cabeamento para iluminação mínimo de 1,5, tomada mínima de 2,5. Vimos a capacidade do condutor em amperes. Dimensionamos o condutor terra. Conforme a quantidade de condutores por circuito, a gente descobriu o nosso diâmetro de eletroduto, que é o conduíte. E a partir daquela capacidade de carga, a gente descobriu o nosso fator de correção, de corrente, suportada pelo cabo. Então, por circuito 1, que tinha uma capacidade de corrente de 17,5 amperes, aplicando todos os fatores de correção, de temperatura e de agrupamento, chegamos a 16 amperes. A necessidade do circuito era 12,76 amperes. 16 amperes atende o nosso circuito. Depois a gente fez para todos os outros circuitos, considerando a temperatura a mesma para todos, de 30 graus. O
todos os cabos em cobre e isolamento em PVC. Por fim, a nossa planta elétrica, mostrando os detalhes de circuito e posicionamento de pontos, e por onde passarão os conduítes enterrados, os embutidos na parede, potência de iluminação